Elimelec, então esse vai ser o personagem do vídeo de hoje. Vamos ver o que o meu livro Texto Base tem a nos dizer sobre esse personagem. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre todos os personagens da Bíblia de A a Z. Apenas uma playlist introdutória, elementar, bem básica, só com informações básicas das básicas da básica. E aí, o livro é este aqui, ó. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Eu já fiz isso, ou melhor, eu já gravei todos os vídeos, seguindo a ordem do livro, de todos os personagens iniciados com a letra A, B, C e D. E atualmente estou na letra E. Então vamos lá. Elimelec. Não lembro desse personagem, a história dele. Não me parece ser um personagem do Novo Testamento, porque me é estranho esse nome naquela parte da Bíblia. Então a Bíblia é dividida no Antigo e Novo Testamento. Eu acredito que é um personagem que aparece no Antigo Testamento. Vamos confirmar agora. Durante o período de fome em Israel, Elimelec emigrou com a esposa Noemi. Então, aqui já confirma, né? É um personagem que aparece no contexto do Antigo Testamento. Então, houve um período de fome em Israel e Elimelec emigrou com a esposa Noemi e com os 2 filhos para a terra de Moabe. Então, eles saíram da terra dos israelitas e foram para Moabe, que era um outro povo ali próximo, deixando sua casa em Belém. Saíram de Belém e foram para Moabe. Ele era esposa de Noemi. Interessante. Os moabitas eram pagãos, descendentes dos relacionamentos incestuosos de Ló, sobrinho de Abraão, com suas 2 filhas. Abraão foi um dos patriarcas bíblicos, né? Então Abraão, Isaac e Jacó, José também. E aqui os moabitas surgiram a partir da história de Abraão, que está relatada em Gênesis, e numa relação incestuosa em que as suas próprias filhas, as 2, embebedaram o pai numa caverna, acho que foi numa caverna, e ali tiveram relações sexuais e depois filhos vieram, surgindo a partir desses filhos 2 povos, Moabe e os moabitas e os amonitas. Continuando então a história. Os moabitas eram... Tá, o que tem a ver isso tudo aqui? Porque Noemi, com seu marido Elimelec, saíram de Israel e foram, fugindo da fome, foram para a terra de Moabe por um tempo. Os moabitas eram pagãos, descendentes dos relacionamentos incestuosos de Ló, sobrinho de Abraão, com suas filhas. Os moabitas eram proscritos para os judeus, os quais nutriam o maior desprezo por eles. O fato de Elimelec ir para Moabe demonstra a severidade da fome e o desespero em que ele se encontrava. Devia estar feio o negócio, né? Enquanto eles estavam em Moabe, os 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas. Então eles tinham 2 filhos, e eles se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. É aqui que surge, portanto, Ruth, uma importantíssima personagem bíblica. Então, esse casal esteve em Moabe com 2 filhos, e esses 2 filhos casaram com moabitas, Orfa e Ruth. Apesar de as jovens serem moabitas, elas foram aceitas de forma amorosa por Noemi e Elimelec. Com o passar do tempo, Elimelec e os 2 filhos morreram. Anos se passaram, perdeu-se então os homens da família. Elimelec e os 2 filhos morreram, ficando, portanto, as 3 mulheres da casa. Naquela época, as viúvas passavam por grande dificuldade se não tivessem parentes para cuidar delas. Por isso, Noemi decidiu voltar para Belém, onde tinha parentes homens. Sabendo que as noras moabitas seriam desprezadas em Belém, ela insistiu para que elas permanecessem com o seu povo. Contudo, Ruth decidiu permanecer com Noemi e aceitou a fé judaica. Então, Orfa continuou em Moabe e Ruth voltou. Ou foi, na verdade, né? Voltou não. Foi, quem voltou foi Noemi. Foi para esse destino novo, Belém dos israelitas. Ruth decidiu permanecer com Noemi e aceitou a fé judaica. Em Belém, Ruth casou-se com Boaz e tornou-se bisavó do rei Davi. Então veja como é uma história conectada na outra. Ruth, moabita, é uma das ascendentes do rei Davi. Porque quando ela chegou na cidade de Belém, tem toda uma história sobre isso também na Bíblia. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Logo depois de Juízes existe o livro chamado Ruth, e é neste livro que é contada a história, então, do que estou narrando agora aqui, então, ou seja, de Noemi e Ruth. E ela acaba se casando com Boaz, não vou entrar no detalhe da história, mas o fato é que ela
se tornou o bisavó do rei Davi, né? Uma estrangeira, portanto, na história desse rei. No próximo vídeo, quero começar a história sobre Eliseu, que é uma história um pouco longa, terei que dividir em outros vídeos. Vídeo passado eu tratei sobre Elifaz o Temanita. Vou deixar aqui no final. Beleza? Valeu!